E aí, galera, beleza? Então a gente vai agora para a nossa aula 10, é a nossa terceira aula sobre radioatividade, que a gente vai estudar os processos de fissão e fusão nuclear. Legal? Eu trouxe aqui uma imagem também que está no seu material teórico, no texto teórico. Eu vou discutir ela aqui com vocês e depois eu faço um resuminho ali para você ir acompanhando. Então, galera, primeira coisa, o que é uma fissão nuclear? Quando a gente pensa no termo de fissão, fissão significa quebra, divisão. Então, ó, é a divisão de núcleos radioativos maiores em núcleos menores, liberando grande quantidade de energia. No exemplo aqui que eu trouxe, a gente tem a fissão do urânio-235, que é um isótopo físsil do urânio, utilizado em bombas atômicas, foi utilizado, né, em bombas atômicas, e reatores nucleares. Então, como que ocorre o processo? Um nêutron, advindo de uma fonte externa, ele colide com um núcleo de urânio e ele vai promover a fissão, a quebra desse núcleo. Esse urânio, uma vez que se quebra, ele vai dar origem a bário, criptônio, e aí que vem o ponto central. 3 novos nêutrons. Então, cada nêutron que entra, ele colide com urânio, forma novos elementos e 3 novos nêutrons. Cada um desses nêutrons formado vai repetir o processo inicial. Vai colidir com um novo núcleo de urânio-235, vai formar bário, criptônio e mais 3 novos nêutrons. Ou seja, para cada nêutron que inicia a quebra, são formados 3. Então, esse processo ele é chamado de reação em cadeia, porque ele se escalona rapidamente. Ele se propaga rapidamente, porque o número de nêutrons no processo também aumenta rapidamente. Legal? Para você poder visualizar o equacionamento disso, eu vou escrever ali no cantinho com vocês, e eu vou pegar isso aqui e eu vou traduzir numa equação. Porque essa é uma habilidade que você tem que ter nos processos de fissão e fusão nuclear. Já caíram questões na FUVEST, na Unicamp e no Enem, como você vai trabalhar na tarefa, e até aqui em sala, no qual você tem que transformar, você tem que interpretar as bolinhas e escrever na forma de uma equação. Então vamos lá. Ó. Então, primeiro, fissão nuclear. Então, como a gente viu, a fissão nuclear é a quebra de um núcleo maior em núcleos menores. Como que eu escreveria essa equação? Ó, um nêutron mais um núcleo de urânio-235. Então, esse é um exemplo de fissão. Nêutron mais urânio-235-92. Isso vai formar... Ó, isso vai formar criptônio 9136, criptônio 9136, mais bário 142,56, bário 142,56, mais 3 novos nêutrons. Então, percebe? Essa habilidade você tem que treinar, tá? É muito importante que você consiga escrever uma equação a partir da representação dos átomos nas bolinhas. Algumas aplicações do processo de fissão nuclear que você deve conhecer é a bomba atômica, que foi utilizada lá no final da Segunda Guerra Mundial, como você vai estudar em história, e o reator nuclear, né? Que é uma aplicação menos bélica, claro. Eu vou exemplificar aqui para vocês terem uma ideia disso, né? Só vou ali passar o slide. Então, saca só, galera. Aqui é um exemplo do processo que ocorre quando você tem a explosão da bomba atômica. Então, a bomba atômica, ela foi na Segunda Guerra Mundial, foram utilizadas basicamente 2 bombas. Uma de urânio-235 em Hiroshima e uma de plutônio em Nagasaki, certo? Então eram elementos físseis diferentes. Mas o processo é relativamente parecido. Quando você tem o centro da explosão de uma bomba atômica, você tem a formação de raios gama, que é aquela forma de radiação altamente energética, que a gente viu na primeira aula lá sobre radioatividade, e grande liberação de calor.
Essa liberação de calor vai aquecer o ar ao redor e vai promover uma expansão desse ar, causando uma nuvem de deslocamento, também física de destruição. Esse é o chamado epicentro, né, da explosão, é a região central. Nada que está aqui nessa região central vai sobreviver, né, vai resistir. Vai ser, depois, posteriormente, você tem a expansão dessa explosão numa bola de fogo com emissão de muita radiação e as ondas de choque, que é pelo aquecimento, que é pelo o ar aquecido que se expande violentamente. Finalmente, você tem a formação do cogumelo atômico, que você já deve ter visto em filmes ou em revistas essa representação. Aparece até em poesias do Drummond, né? A Rosa de Hiroshima, a formação do cogumelo atômico. E a precipitação radioativa. Porque como novos elementos são formados, pode ser que novos elementos radioativos sejam formados. Então, essa precipitação radioativa também são novos núcleos filhos radioativos que vão decantar, que vão decair e vão contaminar o ambiente. Então, a bomba atômica que foi utilizada em Hiroshima e Nagasaki é uma bomba de fissão, não é uma bomba de fusão. A bomba de fusão, a gente vai ver daqui a pouquinho, é a chamada bomba de hidrogênio, bomba H. Mas ela não teve uma aplicação em guerra, só foi testada. Ainda bem, porque o poder de destruição dela é ainda maior. Então, ó, falou da bomba utilizada no final da Segunda Guerra Mundial, é bomba de fissão. Legal? Agora, o reator nuclear, ele tem uma aplicação muito menos bélica, né? Então, novamente, eu peguei aqui um esqueminha da sua apostila que explica o processo de funcionamento de um reator nuclear, que é chamado reator do tipo PWR. PWR é um reator de água pressurizada. Então, como que ele funciona? Ó. Aqui a gente tem o núcleo do reator, onde vai o elemento físsil, o elemento que vai fornecer energia. Por exemplo, o urânio 235. Ao sofrer fissão, esse processo libera grande quantidade de calor. Esse calor vai aquecer a água presente num circuito primário. Essa água, ela passa pelo núcleo do reator, então ela está contaminada com elementos radioativos. Só que essa água que passa pelo circuito primário, ela vai aquecer a água que passa por um circuito secundário. Nesse circuito secundário, a água não apresenta elementos radioativos, porque ela não entra em contato indireto com o núcleo do reator. Então, essa água da caldeira vai ser aquecida e vai formar vapor a alta pressão. Esse vapor vai movimentar uma turbina, as hélices de uma turbina, e aí um gerador vai transformar essa energia cinética do movimento da hélice em energia elétrica, que vai ser distribuída para as casas, indústrias, assim vai. Esse vapor de água, então, ele é resfriado por um circuito terciário, que é um circuito de resfriamento, e vai condensar. E aí ele volta a integrar a água da caldeira. Então, a única água que está em contato direta com o núcleo do reator é o circuito primário. O circuito secundário é a água que vai efetivamente movimentar na forma de vapor a turbina. E o circuito terciário é um sistema de resfriamento. Tudo bem? Esse sistema de resfriamento, ele pode causar alguns danos no ambiente. Porque ele recolhe a água de um lago ou de um rio a cerca de 27 graus Celsius e ele devolve a 38. Só que, como você sabe, o aumento da temperatura das águas diminui a solubilidade do gás oxigênio, do gás O2 que está presente na água. E aí a diminuição da solubilidade do oxigênio pode impactar a vida que ali está, como por exemplo dos peixes que podem morrer. Porque saca só, um comentário aqui no cantinho. Só para você ter em mente isso. Vou desenhar um peixinho aqui, né? É o Nemo, certo? Não, o Nemo é do mar, né? É um peixe do rio ou do lago. Saca só. O oxigênio que o peixe respira não é esse oxigênio, certo? Não é o oxigênio da molécula de água. O peixe respira o mesmo oxigênio que a gente respira. Só que a gente respira na forma gasosa e ele se dissolve em água e fica dissolvido. Se você aumenta a temperatura do sistema, você diminui a solubilidade desse gás oxigênio.
ao diminuir a solubilidade, ele tende a voltar para a atmosfera. Isso vai diminuir a disponibilidade de oxigênio presente no meio aqui aquático, o que pode levar à morte dos animais. Legal? Então esse é um impacto que a usina pode causar, né? A usina geradora por nuclear. Então, ó, bomba atômica ou reator nuclear. A ideia não é que você memorize, que você decore os passos do reator nuclear, mas sim que você tenha uma ideia de como o processo ocorre. Legal? Agora, moçada, como que a gente produz, né? Como que a gente melhora o urânio que vai ser utilizado ou na bomba ou no reator? Porque você já deve ter ouvido falar de enriquecimento do urânio. O que é o enriquecimento do urânio? É aumentar o teor de urânio 235, que é o urânio físsil, presente numa amostra. Vamos aqui no cantinho de novo, ó. Quando a gente tem, galera, o minério de urânio no ambiente, geralmente na forma de óxidos de urânio, a gente tem basicamente urânio de número de massa 235 e urânio de número de massa 238. Não são os átomos isolados, sozinhos. São eles combinados com os outros elementos. Eu só estou simplificando a representação para você entender. O urânio 235, ele é o urânio físsil. Esse é o urânio que deve ser utilizado no reator, que vai dar origem àquele processo que a gente descreveu no começo da aula. O urânio 238, ele não é físsil. O urânio 238, ele é uma espécie de lixo para o reator, a gente não quer ele lá. Só que, na natureza, a porcentagem de urânio 238 é muito superior à porcentagem de urânio 235. Então, quando a gente fala que a gente vai fazer o enriquecimento do urânio, fazer o enriquecimento do urânio basicamente significa aumentar a porcentagem do urânio 235 para melhorar a qualidade do urânio que é colocado no reator. Existem várias maneiras de fazer esse enriquecimento. Uma delas é reagir a amostra de urânio, ó, urânio 235 e urânio 238 com flúor, F2. Reagindo urânio com flúor, a gente dá origem a um composto que é chamado hexafluoreto de urânio. Então aqui, hexafluoreto de urânio. Que, em certas condições, pode ser transformado na fase gasosa. Então, esses dois compostos, eles são extremamente semelhantes, só que a massa deles é diferente. Então, essa mistura gasosa, ela é impulsionada para atravessar uma série de placas perfuradas. Só que os furinhos são... Eu estou exagerando o tamanho do furinho, né? Os furinhos são muito pequenos. Esse é um processo chamado processo de difusão gasosa. Um exemplo, né? Difusão é quando o gás vai atravessar, vai se espalhar e vai atravessar aqui esses espaços. Pensa comigo. A gente tem um hexafluoreto de urânio que ele é mais leve que o outro. Então, o hexafluoreto de urânio 235, ele atravessa essas placas pregueadas mais rapidamente, mais facilmente. E a gente consegue coletar ele antes. E aí, conforme a gente vai coletando o urânio, o hexafluoreto de urânio com o urânio 235, a gente vai enriquecendo o urânio, vai enriquecendo essa mistura em relação ao urânio 235. Depois, esse flúor pode ser removido por algum outro processo químico, aumentando assim o teor de urânio 235 na amostra. É basicamente essa a ideia, né? Lembrando que
esse flúor pode ser removido, inclusive para a formação de óxido de urânio. Aqui eu estou representando o processo, porque de maneira simplificada, porque a ideia não é você decorar esses passos, percebe? A ideia é você entender como é que funciona o processo de enriquecimento de uma maneira qualitativa, entendendo que enriquecer urânio é aumentar a porcentagem do urânio 235. Então, ó, quando a gente faz o enriquecimento do urânio, na natureza, numa amostra de urânio, tem cerca de 99,3% de urânio 238 e 0,7% de urânio 235. Ao final do enriquecimento, se você enriquecer em mais de 90%, cria uma bomba atômica. Você pode criar uma bomba atômica. Em até 20%, é possível mover um submarino nuclear. E se você enriquecer de 3 a 5%, você usa para a produção de energia elétrica. Legal? Então, essa que é a ideia do enriquecimento do urânio. Ó, a gente pode trabalhar também com o processo de fusão nuclear. Então, a gente viu a fissão. E agora a gente vai discutir um pouquinho a fusão nuclear. Galera, o que é a fusão nuclear, né? Enquanto fissão é a quebra, a fusão é a junção. Então é a união de núcleos menores, formando núcleos maiores e novos elementos químicos, liberando uma quantidade de energia que é superior à fissão. A fusão nuclear, galera, é o processo que ocorre nas estrelas. É o processo que leva à formação de novos elementos nas estrelas. Então os átomos se juntam, formando novos elementos e liberando muita quantidade de energia. Então, vamos representar essas bolinhas aqui por meio de uma equação, que esse que é o treino que a gente tem que ter para o vestibular. Então, ó, deutério. Lembra que o deutério é o hidrogênio de número de massa igual a 2 e número atômico igual a 1. Mais trítio. O trítio ele tem número de massa igual a 3 e número atômico igual a 1. Eles vão se juntar e vão dar origem a um nêutron e a um hélio. Então eles vão se juntar, vão sofrer fusão e vão dar origem a um nêutron e mais o hélio, que é um outro elemento químico. 4 e 2. Liberando grandes quantidades de energia. Legal? Esse é o processo que ocorre nas estrelas e que ocorre na chamada bomba de hidrogênio, bomba H. Ó. A bomba de hidrogênio, ela não foi utilizada em combate, né? Somente testada. E o estopim de uma bomba de hidrogênio é uma bomba de fissão. A ativação de uma bomba de hidrogênio é uma bomba de fissão. Então a gente tem uma carga inicial de TNT que detona uma bomba de fissão. A bomba de fissão explode e aí vai detonar uma bomba de fusão. Por isso que ela libera muito mais energia do que a bomba atômica tradicional. Legal? Agora, moçada, a gente vai trabalhar alguns exercícios para tratar desse assunto, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se está funcionando aqui o passador, só para facilitar. Tá. Então, ó, galera, primeiro, Enem. Você vai ver que o que cai é fácil, na verdade. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Olha lá, do Drummond. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque na. Então, primeira coisa, se está falando da bomba atômica de urânio, é fissão, não é fusão. Então, você já elimina a alternativa D e E, percebe? Por que é uma reação em cadeia? Porque a fissão do urânio 235 ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação. Que libera grande quantidade de calor é verdade. Mas o que dá continuidade à reação é a formação dos nêutrons, né? Então a A é falsa. B. A fissão de urânio 235 ocorre com liberação de energia que vai desintegrando o isótopo 238? Não, aí não tem nada a ver, aí ele misturou os dois, né? C. Na fissão do urânio 235,
Ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos? Sim. É a formação de nêutrons que dá origem ao processo em fissão. Por isso, alternativa C. Né? Agora 2, da Unicamp. Olha lá. As bolinhas que eu falei para vocês. Um filme de ficção muito recente destaca o isótopo hélio 32. Como aqui é só um esqueminha, moçada, eu vou apagar aqui, ó. E vou trabalhar com os dados da questão, né? Então, um filme de ficção muito recente demonstra o isótopo hélio 3 e 2. Muito abundante na Lua, como uma solução para a produção de energia limpa na Terra. Uma das transformações que esse elemento pode sofrer e que justificaria seu uso como combustível está esquematicamente representada na reação abaixo, em que o hélio 3,2 aparece como reagente. E aí que vem o pulo do gato. Ó. O hélio 3,2 aparece como reagente. Se é o hélio 3,2, ó, esse é o número de massa, que equivale a prótons mais nêutrons. Esse é o número atômico. Então, galera, o número de prótons dele é igual a 2. E o número de nêutrons é 3 menos 2. Igual a 1. Ah, professor, por que você está fazendo isso? Porque a gente tem que decidir se a bolinha mais escura é o próton ou se a bolinha mais clarinha é o próton. E aí vai ser pela quantidade. A gente tem 2 prótons e 1 nêutron. Então, 2 prótons e 1 nêutron. 2 prótons e 1 nêutron. 2 prótons, 2 nêutrons. Próton, próton. Percebe? O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou pegar isso aqui e vou fazer isso. Vou escrever a equação. Que foi o que eu falei para você, que você tinha que saber fazer. E eu não vou mentir para você, né? Então, ó, hélio 3 e 2 mais hélio 3 e 2 vai dar origem ao hélio 4 e 2, porque vai ter 2 prótons e 2 nêutrons. Percebe que o próton é a bolinha escura? E aí, próton 2 mais 2, 4, mais 2 prótons, né? 1 e mais 1. 1 e mais 1. Então, ó, 3 mais 3, 6. 4 mais 2, 6. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. De acordo com esse esquema, pode-se concluir que essa transformação que liberaria muita energia é uma. Se está juntando os núcleos, então não vai ser fissão, vai ser fusão. Então vamos ver. Fusão nuclear e no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons? Não. Como o núcleo tem 2 prótons, então as esferas mais escuras representam os prótons. C. Fusão nuclear e no esquema, as esferas mais escuras representam os prótons e as mais claras os nêutrons. É isso, percebe, né? Alternativa C. Legal? Então, pura interpretação, né? Agora a questão 3 da Unicamp, galera. Aqui, o texto, moçada, eu não vou ler ele inteiro para vocês, porque é um texto histórico que está contando o dia em que a bomba de Hiroshima foi detonada, né? Que a bomba de fissão de Hiroshima foi detonada. Foi uma questão da Unicamp, interdisciplinar, teste, que misturou química e história. Aí ele fala assim, ó. A explosão da bomba mencionada no texto. E aí você... Aqui está um pouquinho pequenininho. E aí você lê comigo aí no seu material, beleza? Eu até vou ler no material também, que também está meio pequenininho para mim. Ó. A explosão da bomba mencionada no texto.
ocorre a partir da desintegração espontânea do núcleo de urânio, enriquecido em núcleos mais leves, liberando uma enorme quantidade de energia. Esse bombardeio significou o início da corrida armamentista entre Estados Unidos e a União Soviética. Não, né? A bomba atômica, ela marcou o fim, né, da Segunda Guerra Mundial. Está mais relacionado ao período final da Segunda Guerra Mundial. B. Ocorre devido à desintegração do núcleo de urânio em núcleos mais leves, a partir do bombardeamento com nêutrons. Isso, ó. Quebra do núcleo de urânio em núcleos mais leves, a partir do bombardeamento com nêutrons, liberando uma enorme quantidade de energia. Esse ataque é considerado o símbolo do final da Segunda Guerra Mundial. É isso. Então, alternativa B. Legal? E agora, galera, uma questãozinha mais conceitual, com mais continha, para a gente trabalhar. Do Enem, ó. O que ele fala aí? A obtenção de energia por meio da fissão nuclear do urânio 235 é muito superior quando comparado à combustão da gasolina. Ó, o calor liberado na na fissão do urânio é de 8 vezes 10 a décima joules por grama. Então, peraí. Para o urânio, a gente tem 8 vezes 10 a décima joules para cada 1 grama. Já para a gasosa, para a gasolina, quanto que seria, né? Para a gasolina é 5 vezes 10 a quarta joules por grama. Então vamos ver. 5 vezes 10 a quarta joules para 1 grama. Aí ele pergunta assim, ó. A massa de gasolina necessária para obter a mesma energia na fissão de 1 kg de urânio 235. Galera, como você sabe, 1 kg são 1000 gramas, né? Então, para 1000 gramas, a gente teria um valor X aqui. Pensa comigo, ó. Daqui para cá, a gente está multiplicando por 10 a terceira. Então, daqui para cá, vai multiplicar por 10 a terceira também. Então, vai somar os expoentes. Então, vai dar 8 vezes 10 a 13 joules. Ele quer saber qual é a massa de gasolina que vai liberar a mesma energia que 1 kg do urânio. Então, ó. 8 vezes 10 a 13 joules vai dar uma massa M. Fazendo as continhas aqui, galera, só para adiantar, essa massa M vai dar 1,6 vezes 10 a nona gramas. Ou seja, a ordem de grandeza correspondente é 10 a nona. O que vai dar a alternativa E para responder. Então, galera, com isso, a gente encerra o nosso estudo de radioatividade. Qual que é a dica para você fazer a tarefa desse assunto? Os exercícios de fissão e fusão raramente cobram conceitos memorizados. A ideia é que você vai trabalhar esses exercícios juntamente com aqueles tópicos trabalhados na aula 1, analisando o tipo de emissão, pensando no princípio da conservação do número de massa e na conservação do número atômico. Beleza? Então manda ver na tarefa. Até a próxima aula. Espero ter te ajudado. Valeu!